Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira para abrir a semana falando, é claro, de NFL, faltando 24 dias para a abertura da temporada. Tivemos um final de semana glorioso, maravilhoso, lindo, cheio de futebol americano, desde a quinta-feira, jogo na quinta, na sexta, no sábado, também no jogo no domingo, e estamos aqui para falar de algumas notícias e repercutir um pouquinho do que rolou nesse final de semana maravilhoso. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo que eu peço sempre, que é muito importante, vocês ajudam o Toque Passa a crescer com essas curtidas. Seu comentário aqui embaixo, diz aí o que você achou, o que você gostou, o que não gostou desse final de semana. Se inscreve no canal, chegou agora, se inscreve no canal, não custa nada. Clica no sininho aqui embaixo para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. É muito importante, você colabora para que a gente mantenha esse trabalho vivo aqui no Toque Passa. Temos dois novos membros aqui, o Wilson Soares e também o Otávio Cambraia. Muito obrigado pelo apoio. Todo mundo, eu sempre faço questão de colocar aqui embaixo o carinho que eu tenho por todos vocês. Tem grupo no Telegram, tem bate-papo aí todo o tempo conversando de futebol americano. Vai ter liga de fantasy, vai ter palpite aí para você que gosta de fazer uma aposta. Algumas vantagens, não fecha o conteúdo, deixa o conteúdo aberto para todo mundo. E tem sorteio. Já sorteei uma bola de futebol americano com 100 membros. Vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Estamos caminhando para esse 100º membro. Tomara que chegue aí no comecinho da temporada. Então, se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. E também quero mandar um salve aqui especial para o Miguel Nelbern. Ele é pai do Matheus, que é membro aqui do canal, e o Miguel gosta de acompanhar também aqui o canal, gosta de futebol americano, então vou mandar um salve especial para você. Muito obrigado pela audiência e parabéns para todos os pais aí. No domingo foi Dia dos Pais. Espero que tenham curtido um dia maravilhoso com seus filhos, compartilhando o amor pela NFL. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá, então, vamos começar aqui a falar desse final de semana. A gente teve muita coisa aqui. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o placar é o menos importante, né? Eu já cansei de falar isso aqui, mas hoje faço questão de ressaltar. Não vou ficar aqui passando todos os placares do final de semana, porque a gente teve coisa boa, teve coisa ruim. Bom, você vê como o placar não importa. Os Bears ganharam dos Chiefs. Qual que é a chance disso acontecer na temporada regular? É mínima, né? Foi 19-14 para os Bears, um jogo ali. A gente vai passar por alguns detalhes dessa partida, mas eu vou colocar na aba comunidade o placar de cada um dos jogos para você que gosta de ter, seguir essas estatísticas, mas já cansei de falar. É o que menos importa, mas de longe é o que menos importa na pré-temporada. Jogo de pré-temporada eu costumo assistir o primeiro quarto, o segundo, o quarto, dependendo de alguns times, né? No caso do Seahawks, por exemplo, eu assisti o jogo inteiro ali, porque você tinha um quarterback jogando no primeiro tempo, o outro jogando no segundo tempo. Mas se você não tem uma briga pela posição de quarterback, assiste o primeiro tempo e tá de bom tamanho, o placar é o que menos interessa. Antes da gente entrar no que rolou na partida, eu vou passar por uma notícia aqui envolvendo o Tom Brady, né? Porque a gente comentou na sexta-feira sobre a licença dele, dos 10 dias, e os reports que saíram em seguida. A gente estava preocupado que poderia ser uma situação familiar, questão de saúde, emergência, mas segundo os reports não tem nada a ver com isso não, tá? Seria uma folga meio que naquela ideia do Tom Brady de balancear o trabalho e a vida pessoal, então seria meio que meter um atestado, bater uma folguinha, tem 10 dias, vai descansar, vai conversar com a família. É uma coisa que funciona em Tampa, porque eu acho que eles preferem perder o Brady por 10 dias no training camp do que não ter o Tom Brady durante a temporada. Só que você vê poucas franquias que aceitariam isso, né? Imagina se ele fica lá e vai falar pro Belichick, eu preciso de 10 dias de folga durante a pré-temporada, não ia rolar, né? O Ben Volen falou lá no The Hurt, né? O Ben Volen, que é jornalista do Boston Globe, acompanhou a carreira aí do Tom Brady inteirinha ali, ele falou que nunca viu o Brady assim tão para baixo quanto nos últimos dias aí de treinamento. É muita especulação que fica, né? Todo aquele papo de que ele não queria de fato voltar para Tampa, ele queria ir para o Miami Dolphins, mas toda a situação que envolveu ele tornou impossível ele ir para Miami. E então ele voltou porque é o que ele tinha, mas ele não estaria muito. A gente não sabe. Muita especulação em cima do Tom Brady. A única certeza aqui é que saiu na lista da Forbes. Ele pela primeira vez lidera a lista dos jogadores da NFL mais bem pagos aí que vão na temporada, né? O quanto vai receber, 75 milhões no total, né? Juntando o que ele ganha dentro de campo, né? Como quarterback e fora de campo também, como garoto propaganda, como passionista. O cara vai ter já 75 milhões de dólares nessa temporada e, segundo o Ben Volant, tá para baixo. É assim que funciona a vida, né? A lista aqui, o top 10 tem o Matthew Stafford em segundo, ganhando 65 milhões e meio.
o Aaron Rodgers em terceiro com 53 milhões, Patrick Mahomes em quarto com 51,5, Josh Allen em quinto com 51 milhões, o Deshaun Watson em sexto com 46,2, Kirk Cousins em sétimo, 42,5 milhões, Russell Wilson em oitavo, 38 milhões, o Kyle Murray em nono, com 33,5 milhões, e o Dak Prescott fechando o top 10 com 33 milhões de ganhos. Nada mal, uma listinha aí bem interessante, esse top 10 dos mais bem pagos jogadores da NFL, todos eles quarterbacks, é claro, não só envolvendo o salário dentro de campo, mas o quanto ele faz também fora de campo. Agora sim, eu vou começar falando aqui do que rolou no final de semana, com as notícias ruins primeiro, né? Voltando lá para sexta-feira, para falar do New York Jets, que teve o problema envolvendo o Zach Wilson. Zach Wilson que, na vitória dos Jets sobre os Eagles por 24-21, pode ter rolado uma péssima notícia para a equipe de Nova York, porque o Zach Wilson saiu com uma lesão que... Assim, acho que qualquer coisa que vier agora é uma notícia melhor do que passou a impressão naquele momento. O Zach Wilson saiu correndo aqui pelo lado direito, e ele faz um movimento de drible e cai sozinho. E geralmente essa cena, o que é? Ruptura de ligamento, né? Acaba a temporada, geralmente é isso. Mas, segundo os exames feitos ali no dia seguinte, os ligamentos estão bem, não tem problema nenhum. É um problema no menisco, uma situação de osso, uma questão de meio que uma fissura, uma fratura ali, um hematoma. É um problema no menisco e ele vai viajar agora, está viajando para Los Angeles. Nessa terça-feira vai passar por uma artroscopia que vai definir qual que é o tempo de recuperação dele. A tendência é que não seja, de fato, uma lesão que tire ele de toda a temporada, mas o tempo para ele voltar depende do que vai ser necessário fazer no procedimento. Na hora que eles colocarem a câmerazinha, eles vão ver lá se precisa só de um reparozinho simples ou uma reforma geral nesse menisco. Estão falando em 4 semanas de estaleiro, né? 4 semanas fora, então seria na primeira semana, na segunda semana, sem o Zach Wilson na temporada. Joe Flacco é o quarterback reserva ali. Você tem o White, que é o terceiro quarterback, então a gente não sabe o Mike White qual vai ser essa briga, se eles vão começar com o Joe Flacco. O fato é que, desde 2015, a equipe do New York Jets não consegue começar uma temporada e terminar com o mesmo quarterback. Foi o Ryan Fitzpatrick lá naquela temporada, e desde então é sempre assim, alguém tem uma lesão, o cara machuca, muda aqui, muda lá. O Zach Wilson ficou um tempo fora na temporada passada, inclusive o White entrou e bateu recorde até. Essa situação toda que envolve o Zach Wilson que levanta a maior dúvida nesse momento. É claro que assim que ele caiu no gramado, já começaram as especulações de Jimmy Garoppolo indo para a equipe dos Jets. Poderia ser, né? Acho que a equipe dos 49ers está... que ruim, mas que bom, né? Credo, que delícia esse caso do Zach Wilson. Mas se ele conseguir voltar, não tem por que você ir atrás do Jimmy Garoppolo, mas poderia promover aí uma corrida, né? Os Jets poderiam ir atrás, aí os Browns podem falar, ih, rapaz, posso perder o cara, aí pode gerar alguma coisa que rendesse um pouco mais para os 49ers, mas neste momento a gente não tem nada certo que vai acontecer. A tendência é de um período curto de recuperação para o Zach Wilson, 1-2 semaninhas em casa ali, com os cuidados, né, geral, e ele pode voltar para campo. Ainda na sexta-feira, a gente teve a vitória dos Cardinals sobre os Bengals por 36-23, mas eu não quero falar desse jogo não, um jogo um tanto quanto fraco ali. O gancho aqui é só para falar do Joe Burrow. Joe Burrow voltou em atividade, né? Ele que passou por uma cirurgia para remover o apêndice, tá tudo bem, ficou fazendo só um walkthrough nesse tempo, acompanhava os treinos, mas não trabalhava. Semaninha foi sendo colocado aos poucos e nesse domingo ele participou da atividade já plenamente, completa, no 7 contra 7 da equipe dos Bengals. Aparentemente não tem problema nenhum, tá tudo certo com o Joe Burrow, que deve ser quarterback na semana 1 da equipe, que vai tentar recuperar o título da AFC e voltar para o Super Bowl, quem sabe, né? A gente falou que era o primeiro Super Bowl apenas. Pode ser difícil voltar, tem uma AFC complicada, mas eu gosto bastante desse time. Falando aqui ainda sobre a sexta-feira, quero dar uma passada na sexta, no jogo dos Browns, né? Porque a gente teve o primeiro vislumbre, a primeira visualização desse ataque do Cleveland Browns com o Deshaun Watson em campo, né? E a primeira impressão não foi nada boa, tá? Foi muito ruim mesmo. Foram 3 drives com o Deshaun Watson, né? Foi a vitória 24-13 para a equipe dos Browns, mas 3 drives com o Deshaun Watson e 3 3 and outs.
né? Ele muito mal, o ataque funcionando, só más notícias mesmo, tá? Ele teve um overthrow, aí de repente foi um passe que foi dropado, punch, perde o center, né? O Nick Harris saiu machucado, que pode custar a temporada inteira, pelo jeito que ele caiu ali, tá fazendo exames e tudo mais, mas pode passar por cirurgia e perder a temporada inteira. Cara, muito ruim, tá? Tentou 5 passes, só acertou um de 7 jardas e não funcionou nada o ataque com o Deshaun Watson. O Deshaun Watson que foi alvo de vaias, né? E também alguns cantos com ofensas, né? Inclusive eu coloquei lá no meu Twitter, eu retuitei um videozinho que mostra a torcida, o carinho da torcida para o Deshaun Watson. E antes da partida, o Deshaun Watson foi veiculado uma entrevista que ele deu lá para o canal Cleveland News, Cleveland News 5, e ele falou um pouquinho sobre o caso e pela primeira vez ele pediu desculpas, né? Porque a gente já viu algumas entrevistas do Deshaun Watson sobre o caso e ele sempre falou que não se arrependia de nada e agora ele falou que lamenta profundamente por todas as mulheres que foram impactadas por essa situação, que tiveram que passar por isso daqui. Diz que gostaria de não ter tomado as decisões que o colocaram nessa situação que está hoje. Então foi curioso, né? Ele que alega que não fez nada, muita gente alega que ele não fez nada. Dessa vez ele pediu desculpas. Então, teoricamente, ele reconhece que ele fez alguma coisa errada. Lembrando que no documento lá da Suel Robinson, que recomendou as 6 partidas, que está sendo analisado novamente e pode levar a mais punições, ela ressaltava que ela sentia que não tinha arrependimento nenhum do Deshaun Watson sobre o que tinha acontecido. E isso seria um agravante agora. Então talvez ele esteja tentando livrar um pouquinho a barra dele, falando que se arrepende do que era. Mas, ó, de qualquer forma, não foi bom. A primeira imagem que a gente tem do ataque com o Deshaun Watson nos Browns não é nada interessante. Ainda na sexta-feira, falar do Desmond Ridder, gostei bastante do quarterback calouro aí da equipe do Atlanta Falcons, na vitória dos Falcons contra os Lions por 27-23, muita mobilidade, hein? Olha, ameaça dupla ali interessante. Acho ainda que o Mariota tem que ser titular, o Ridder mostra que ele é um cara bem cru, é um cara que tem que ser trabalhado, que tem que ser desenvolvido, mas eu achei interessante. Acho que ao longo da temporada a gente pode ter torcedor pedindo a entrada do Ridder, porque eu não confio tanto assim no Mariota também, mas é um cara que pode ser bem trabalhado. Gostei, a primeira expectativa, a primeira impressão que eu tive dele ali foi bem boa. Falando ainda lá na sexta-feira, mais um joguinho que a gente teve aqui, quero falar do Trey Lance, porque a gente teve a vitória dos 49ers 28-21 sobre a equipe do Green Bay Packers. Eu tenho que falar um pouquinho dessas duas equipes, começando pelo Trey Lance, que, olha, participou do primeiro quarto, 2 campanhas, foram 4 passes de 5 que ele tentou, ele conectou ali, 92 jardas, mas o grande destaque é o passe em profundidade para o Danny Gray, 76 jardas, um passe para touchdown. Em primeiro lugar, eu gostei da postura do Trey Lance em campo, dentro do pocket, seguro, mostrando ali um bom trabalho de peras ali, fazendo uma coisinha, tentou uma corridinha também, mas esse passe em profundidade eu acho que esquentou o coração do torcedor dos 49ers, porque os 49ers têm tido problemas em passe em profundidade. O Jimmy Garoppolo nunca foi um grande passador em profundidade. Então, quando você pega e a primeira impressão que passa é esse passe de 76 jardas, muito interessante mesmo, acho que o pessoal ficou bem mais confiante contra o Lance, né? A amostra pequena, a gente faz questão de ressaltar, a amostra pequena, não tem nada que já sair comprando camisa e fazendo. Pode comprar camisa, mas não tem que soltar fogos, já é um novo tempo em São Francisco, temos um novo Montana. Não, calma, mas foi bem interessante. Já nos Packers, o Jordan Love teve ali 3 interceptações, eu não acho que ele fez um jogo ruim, pelo contrário, teve 2 passos para touchdown, 2 dessas picks aqui não estão na conta dele, tá? Acho que tem que deixar ele de lado aqui. Eu acho que essa pick foi errada sempre, né? O Jordan Love sempre vai ser uma pick errada nessa primeira rodada da equipe dos Packers. E ele não é o quarterback titular, então a gente não tem que perder tempo aqui falando tanto sobre o Jordan Love. Não acho que ele vá ameaçar a posição do Aaron Rodgers de maneira alguma. Não acho, ao mesmo tempo, que ele é o futuro da equipe do Green Bay Packers quando o Rodgers sair, quando se aposentar. Não acho que o Jordan Love vai ser o quarterback, então não faz sentido essa pick. Mas vamos lá. Quero falar do Romeo Doubs, né, um jogador, o wide receiver de 4ª rodada, que ele vem chamando bastante atenção nesse training camp e fez uma boa partida de novo, passou uma boa impressão para quem acompanhou o jogo aqui. Anotou um touchdown muito bonito ali no passe de 33 jardas, no over his shoulder, né? Foi bem legal ali.
É um cara que parece promissor, que parece interessante. A gente sabe que os Packers, a gente está muito atento a essa situação de wide receiver nos Packers desde a saída do Davante Adams, mas o Dobbs parece ser um cara interessante, parece ser um cara bom ali, pode tentar, lógico, pré-temporada, com quem está jogando, vamos ver como é que vai ser a temporada regular, mas a primeira impressão, bem interessante, analisa o material que a gente tem, é isso aqui, training camp está indo bem, foi bem na primeira partida. No sábado, a gente teve a equipe dos Panthers batendo o Washington Commanders por 23-21. Temos que falar dos quarterbacks das duas equipes. Aqui vou começar falando do Carson Wentz, né? Ele foi bem. Os reports dos treinamentos são muito ruins envolvendo o Carson Wentz, porque falam que ele tá impreciso, que não tá funcionando. Vou ter a camisa do Wentz aqui, ó, para comemorar. Mas ele foi bem nesse jogo aqui, ele foi sólido, né? 10 de 13 nos passos conectados, 74 jardas. O ponto negativo na equipe do Commanders, para mim, fica muito claro que é o Anthony Gibson. É o Anthony Gibson que sofreu um fumble. Temporada passada, ele sofreu demais com fumbles, foi o grande problema. Muito questionado por isso, acho que foram 5 fumbles nos primeiros 10 jogos. E aí ele falou assim: não, passei a pré-temporada aí, off-season, trabalhando isso aqui para não ter erro. Não ser... Começa o primeiro jogo, você já vai lá e solta a carne de novo. Então, a gente vai abrir o olho nessa situação do Anthony Gibson, que é preocupante, tá? Sobre o Carson Wentz, talvez dê certo, eu acho que não, mas talvez resulte. A gente sabe que o Rivera tá com o traseiro quente ali, pode ser demitido da equipe dos Commanders, não pelo trabalho dele, que eu acho até interessante pelo material que ele tem, mas porque pode ser um ponto de fuga, né? Então, se fala só noticiário negativo da diretoria dos Commanders, aí se cria um fato novo, né? Se mudou o nome, vai criando fatos novos, novo treinador e vai diluindo um pouquinho o noticiário ruim. Sobre os Panthers, Baker jogou só uma campanha, o que me passa a impressão de que a posição de titular está cada vez mais nas mãos dele, né? O cara joga muito pouco, ele é mais poupado. O Sam Darnold jogou depois. O Baker foi 4 de 7, 45 jardas, num drive que terminou com um field goal. Ele sofreu um fumble, mas recuperou, né? Preocupaçãozinha, se dá um passinho atrás, opa, peraí, não pode isso acontecer. E o Sam Darnold jogou, mostrou que tá disposto a brigar pela posição, né? O Matt Rhule até falou que a briga tá aberta ainda ali. Ele foi 10 de 19, 186 jardas, e tenta mostrar um trabalho que assim, beleza, se eu não conseguir ser titular na equipe dos Panthers, quem sabe alguém não faz alguma movimentação aqui e aposta em mim, acredita que eu vou conseguir bem, né? Vamos ver, mas pode se enganar mais um tonto aí na NFL, isso a gente sabe, aquela história que não tem mais bobo no futebol. No futebol americano tem bastante bobo, no futebol também tem, mas no futebol americano também tem bastante bobo, na NFL tem bastante time bobo. No jogo dos Bears e Chiefs, uma vitória dos Bears, não? Os Bears aí começam com tudo, batendo a equipe dos Chiefs, vão sonhar com o Super Bowl. Eu acho que o grande destaque tem que ficar aqui para o gramado, né? O gramado, meu amigo, que gramado era aquele? O Cairo Santos já tinha até falado, os caras falaram aí que ele trabalhou em parques públicos na Flórida, com um gramado ruim para trabalhar, pensar nisso aqui, acho que funcionou, porque o gramado é horrível, isso atrapalha muito mais o kicker do que qualquer outra coisa, né? E ele foi bem, ele acertou os 3 chutes que deu, né? Foram 2 field goals, um mais longo de 47 jardas, teve mais um extra point, colaborou aí com a equipe com 7 pontos, mas o gramado muito ruim, inclusive fez a NFLPA, né, o Sindicato dos Atletas, a perguntar aí para a NFL como é que deixou jogar, né? Não tinha meio que condição, o risco de lesão era muito grave para isso. Do lado do esportivo e dentro de campo que fez, o Justin Fields para mim passou uma boa impressão. Claro, pré-temporada, certamente tem muitos problemas com recebedores e principalmente na proteção, ele tem muitos problemas, mas ele acertou 4 dos 7 passes, mostrou uma boa posição de presença de pocket, 48 jardas, eu gostei das decisões dele, mas ele está sendo muito mal protegido, ele sofreu 2 sacks num jogo de pré-temporada, inclusive puxa esse lado positivo da equipe dos Chiefs, que eu vou colocar o George Karlaftis, né, uma escolha de primeira rodada da equipe do Kansas City, que foi interessante, conseguiu um sack, teve mais 2 hits, mas contou com, digamos assim, um teste fácil, né? A linha ofensiva dos Bears, eu já reclamei no ano passado bastante que não podia fazer isso com um calouro com potencial como o Justin Fields, né? E aparentemente ele vai sofrer de novo com péssima proteção, com péssimos recebedores, com péssimas opções de passe, e vai ser um problema para ter bastante atenção na equipe do Chicago Bears.
Rapidamente aqui vou destacar a vitória dos Broncos também, que a gente teve a vitória sobre os Cowboys por 17-7, mas é só para falar aqui, vocês vão falar que eu fico pegando no pé do Mike McCarthy, mas foi uma promessa de campanha que ele já começa a não cumprir, né? No ano passado, a equipe dos Dallas Cowboys foi a equipe mais faltosa, foram 127 faltas na temporada passada, e ele terminou o ano falando que ele prestaria bastante atenção nisso, que era um dos pontos a resolver, porque custa caro, é andar para trás, é dar first down para equipes adversárias, é dar chance para o adversário e perder oportunidade. E a primeira impressão não é nada positiva. Foram 17 faltas aceitas, né, contra a equipe do Dallas Cowboys, 129 jardas de punição nesse meio do caminho. Só no primeiro tempo foram 9 faltas com 65 jardas, muito preocupante, tá? Claro, a maioria do time que jogou era reserva, não tinha ali os titulares, mas, cara, você promete, você fala que você vai focar em... Inclusive agora ele falou também, né, que não foi nada positivo ver isso, né, o McCarthy admitiu que as 17 faltas não foram uma boa impressão, e eu acho que é o grande ponto para a equipe dos Cowboys prestar muita atenção. É o time mais faltoso da temporada passada, começa sendo mais faltoso da pré-temporada, 17 faltas, ninguém chegou perto disso aqui nessa primeira semana de pré-temporada. E agora, para fechar, acho que é fechar o giro aqui, falar um pouquinho do giro do final de semana, né? Falar do jogo dos quarterbacks aí, dos 5 grandes quarterbacks, a partida que envolvia esses 5 nomes que disputam 2 posições, o jogo entre Steelers e Seattle Seahawks. Vou começar falando do Seattle Seahawks. Gene Smith começou como titular, Pete Carroll parece confiar nele ali. O Gene Smith terminou com 10 de 15, 101 jardas. Só que a gente já trazia aqui nas últimas semanas que o Drew Lock estava pedindo passagem. O Drew Lock está querendo ser o quarterback titular nessa semana 1 e está fazendo um bom papel, né? O Drew Lock fez um bom segundo tempo, ele jogou no segundo tempo, a gente tem que considerar, ele jogou com o terceiro ataque da equipe do Seahawks, mas também enfrentou caras que não vão nem jogar na NFL, provavelmente ali, muitos jogadores que não vão conseguir fazer parte de elencos nessa temporada. Mas ele teve um segundo tempo muito interessante, 11 de 15, um pouquinho melhor do que o Gene Smith, 102 jardas, uma jarda a mais que o Gene Smith, e 2 passos para touchdown. Ele teve uma boa atuação, ele foi bem sólido, foi interessante, manteve aquela tendência que eram dos reports, que ele estava pedindo passagem, que ele estava jogando muito bem. Na hora de tirar o 10, o Drew Lock foi Drew Lock. É aquela coisa que a gente espera de quarterback ruim, né? Que fale na hora H. Na hora de tirar o 10, que ele tinha a chance de fazer a campanha da vitória e acabar com a parada, ele foi lá e fez o quê? Sofreu um fumble, perdeu a carne e acabou dando a chance da equipe dos Steelers de vencer a partida. Mas o Pete Carroll falou que ambos têm chance de serem titulares na semana 1. Não sei até que ponto isso é positivo, mas eu acho que essa disputa de treinamento do Gene Smith e do Drew Lock pode ajudar, né? Pode dar um ganho ali. Acho que se o Drew Lock tivesse tranquilaço que ele ia ser o titular, seria um problema, né? Na temporada, o cara não treina, não foca tanto assim. Quem sabe essa competição eleva um pouco o nível dos dois quarterbacks. Já na equipe dos Steelers, quero falar, lógico, dos quarterbacks, mas antes eu quero fazer um destaque aqui pro George Pickens, né, o recebedor ali, bom, hein? Bom, gostei, viu? Gostei. Ele fez 3 recepções, 43 jardas, 1 touchdown, e o touchdown acho que merece bastante destaque, né, porque mostra bastante a consciência de campo, e que é interessante, a gente percebe muitas vezes que o calouro sofre, porque no college football, um pé dentro de campo já é recepção, né? E no futebol americano, na NFL, você tem que ter os 2 pés, e ele fez uma recepção no cantinho direito ali da end zone, e ele pega, recebe e dá aquela travadinha no passo para manter certeza que os 2 pés estariam lá, consegue fazer um belíssimo touchdown no cantinho da end zone. Gostei de todo, como um todo do Pickens. Acho que foi uma boa escolha da equipe do Pittsburgh Steelers. Nos quarterbacks, Trubisky é o favorito para ser titular, mostrou isso aqui, fez uma primeira campanha bem sólida ali, bem interessante, o time saiu da linha de 10 jardas, ele correu, ele caminhou, comandou essa equipe nas 90 jardas em 7 jogadas, em menos de 3 minutos, né? Fez uma boa campanha ali, mostrou uma boa presença, um bom ritmo, gostei do Trubisky, ele que foi o MVP da pré-temporada passada, né? Ele vai tentar o back-to-back MVP de preseason, provavelmente. Ele vai ser o nosso Aaron Rodgers dos jogos que não valem. Mas foi uma boa impressão que o Trubisky passou. O Rudolph não comprometeu, né?
tá na briga, tá na disputa, teve um passe para touchdown, esse passe para o Pickens foi do Rudolph, sofreu um fumble, mas conseguiu recuperar, né? Tá na disputa, tá ali. Mas o grande destaque eu acho que fica para o Kenny Pickett, o único quarterback selecionado na primeira rodada do draft desse ano, e que passou uma belíssima primeira impressão. A gente sempre faz questão de ressaltar, é pré-temporada, enfrenta adversários que não vão nem jogar na NFL. Faço questão de bater nessa tecla porque muita calma nessa hora. Pickett não é o novo Big Ben, calma, né? A gente vai ver como é que o Mike Tomlin vai trabalhar o jogador, mas ele jogou o segundo tempo, ele terminou 13 de 15, 95 jardas, 2 passos para touchdown, sendo um deles ali faltando 3 segundos, o passe de 24 jardas por Charlie Vogts, para definir a partida, para dar a vitória para a equipe do Pittsburgh Steelers. Tanto faz, né? Ele sofreu um turnover on downs pela pressão, tomou ali, cometeu algumas caloradas, cometeu algumas besteiras, uma pane mental que você acha que é de quarterback, não fez aquela leitura direito por ser um quarterback calouro, mas é um cara que dá a impressão que a torcida já mostrou um carinho enorme por ele, pedindo o cara o tempo inteiro, e isso tá bem claro. Qualquer passe errado do Trubisky ou do Rudolph na temporada regular, vão pedir o Pickett. Vamos ver como é que o Mike Tomlin vai trabalhar essa situação, se vai dar um tempo de maturação pro Pickett, que mostra que precisa disso, mas foi uma primeira impressão muito interessante. Não acho que é para ser titular por tudo que envolve, pelas caloradas, dar uma acalmada na situação, mas me parece sim um prospecto interessante para o futuro. Pode ser o quarterback da equipe dos Steelers mais para frente. Uma boa primeira impressão. A gente vai acompanhar. Essa semana tem mais futebol americano. O bom a segunda semana é a principal. Agora a gente vai ver o ensaio geral. Então a gente vai ficar ligado aqui no Toque Passa. Quero contar com sua colaboração, curtida, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, traga mais gente para acompanhar nosso canal. E a gente vai falar muito de futebol americano nessa semana. Aquele abraço!